A paz em Cristo, meus queridos irmãos. Nessa lição de número 10 que nós vamos comentar da nossa revista, que fala sobre o relacionamento em família, o tema que nós temos para hoje trata de quando os pais sepultam seus filhos. Para a nossa lição, o nosso texto áureo fica em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 8 e 9. O texto diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Nossa verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar com quem não tem esperança. Se nós analisarmos o texto que lemos de 2 Coríntios, o que nos chama a atenção é a parte que trata a respeito dos que estão abatidos. Mas a Bíblia diz que mesmo em situações de crise não devemos estar sendo levados a desanimarmos de forma a nos sentirmos destruídos, levarmos por as adversidades que nos cercam e que ocorrem com a nossa vida. E a verdade prática nos anima a que nós não devemos perder a esperança. Se nós seguirmos aqui a lição, nós vamos ainda aprendermos a respeito de um homem que passou por dificuldades e é um exemplo para a vida de cada um de nós. Se trata do servo de Deus, que a Bíblia nos revela que Jó é um homem que viveu não só situações de perda de seus filhos, como acarretou junto, no mesmo momento, a Bíblia vai trazer, no primeiro capítulo de Jó, que ele perdeu as suas propriedades, perdeu as suas riquezas e até mesmo a sua saúde. Mas vamos dar seguimento aqui fazendo leitura da palavra de Deus em Jó, capítulo 1, versículo 13, que é a nossa leitura bíblica em classe, e depois o versículo 16 a 19. No versículo 13, a palavra nos diz o seguinte: e sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E no versículo 16, depois segue dizendo: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. E depois no versículo 17 segue dizendo: estando ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei, por te trazer a nova. No versículo 18, ainda estando falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, versículo 19, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então vejo que nesse versículo final trata do assunto principal da nossa lição de hoje, que é quando os filhos de Jó estão todos reunidos e ele acaba por perder não apenas um, mas todos de uma única vez. Além de perder suas propriedades, seus animais que haviam ali sendo levados, roubados pelos caldeus, assim como ele teve por destruição toda a sua riqueza e também a sua casa, ficando apenas a sua esposa. Aos leitores da Bíblia que conhecem a história de Jó, sabem que Jó, após ter perdido todas essas coisas, em vez de cair em desespero,
em vez de reclamar a Deus, a palavra de Deus diz que ele prostrou-se e adorou. Porque a palavra de Deus diz que ele disse: eu bem sei que por fim se levantará o meu Redentor. Então, irmãos, nós devemos tomar, por exemplo, a mesma palavra de Jó. Em vez de nos desesperarmos em meio às dificuldades que sobrevêm à nossa vida, nós devemos nos aproximarmos mais de Deus. Porque Deus nos criou com um propósito. E esse propósito era que nós estivéssemos junto a Ele. Por um momento nós estamos aqui nessa terra como peregrinos e somos sujeitos a qualquer adversidade que nos venha, seja as mesmas que Jó passou, individualmente perdendo alguma coisa financeira, casa, carro, bens materiais, sofrendo algum acidente, em virtude de qualquer situação que nós venhamos passar, ou até a morte de algum ente querido. Mas Deus espera que nós estejamos ligados a Ele, ligados ao seu amor, para que sejamos capazes não de não sentirmos qualquer dor ou sentirmos qualquer saudade por perda de algum ente querido, mas que nós viemos nos agarrar a Ele, nós viemos nos sentirmos abraçados por Ele nesse momento, para sermos consolados por Ele e também pelo seu amor. Se nós tratarmos do ponto número 1 da nossa lição, ela vai tratar sobre a família de Jó. Os pontos tratados nesse primeiro momento vai dizer quem é Jó, quem é sua esposa e também sobre os seus filhos. Olha, quando nós vamos buscar a história de Jó, o patriarca nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. Quando nós pensamos em Jó, por ele estar localizado um livro anterior ao livro de Salmos, nós pensamos que ele data depois então de eventos que aconteceram pós o Pentateuco. Porém, a Bíblia, como não está em ordem cronológica, nós na verdade temos Jó anterior a Abraão, muito anterior a Moisés, e ele está mais ou menos em 25 a 30 a.C., um pouco depois do dilúvio, quando acontece um novo pacto que Deus faz com o homem. E a Bíblia traz que Jó é um dos poucos homens a quem Deus pode testemunhar da sua justiça, da sua postura como um homem servo de Deus. Mas mesmo obstante a todas essas qualificações, a palavra de Deus diz que ele não ficou isento de sofrer problemas, porque quando estamos aqui nesta terra, Jesus mesmo nos trouxe e diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, como se ele dissesse que se ele nos abriu um caminho e nos deu uma nova vida, nós também venceremos, porque aqui nesse mundo nós teremos aflições, e nós não somos livres da prova, mas o Senhor entra conosco na prova, para nos dar vitória, assim como deu para Jó. Ao final dessa história, os leitores da Bíblia sabem que Deus restituiu tudo para ele. Mas Jó aqui então é conhecido como um homem com um caráter santo, um caráter justo, reto, que teme a Deus, e é um homem que para sua época possuía muitas prosperidades, seja elas financeiras, seja ela em filhos, porque a Bíblia nos relata que ele tinha 10 filhos. Nesse momento em que vai se vir a ele a situação de crise, da perda de tudo que ele possui, até mesmo dos seus amigos que vão criticá-lo. A sua esposa, que é outro momento que nós estamos discutindo, que é o ponto número 2, quando nós falamos da família de Jó, ela, diferente de Jó, ela começa, diante daquela situação, assim como muitos de nós, ela começa a perder a fé, começa a se desesperar, porque não era para menos, ela havia perdido seus 10 filhos, e ela, em vez de fazer o mesmo que Jó, prostrar-se ao seu lado e adorar, a Bíblia diz que ela chega até ele, quando ele está lá, até enfermo, sendo maltratado
por as chagas que ele tinha e possuía, e se coçava com cacos de telhas, diz a palavra de Deus, ela chega diante dele e pede que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse de uma vez, porque a situação para ela estava pesada. Muitas vezes nós estamos nessa condição, mas nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas e pode todas as coisas, e a palavra de Deus diz que Ele sabe tudo o que nós estamos passando, e Ele nunca vai deixar nós passarmos uma prova maior do que a que nós podemos suportar. Antes, diz a palavra de Deus, diz que Ele também nos dará o escape. Então Ele está sempre pronto para nos auxiliar e nos socorrer. Mas a palavra de Deus diz que ela teve aquela postura de desespero, de querer acabar com a vida, e alguns se comportam dessa forma, né, em meio a uma dificuldade, principalmente num momento tão sensível e que é totalmente entendível quando se há uma perda de um ente querido, e principalmente ao se tratar da perda de um filho, onde a lógica normal seria que morresse primeiro o mais velho, então o pai ou a mãe fosse enterrada e depois sim o filho. Outro ponto de número 3 trata a respeito dos seus filhos. Ele possuía 10 filhos e a palavra de Deus diz que eles estão sendo cuidados por Jó, ao ponto que Jó sacrificava a respeito dos seus pecados, tanto pelo dele próprio quanto dos seus filhos. Ele trazia para eles um cuidado espiritual, como um bom pai que era, assim como um financeiro, porque quando eles vão se acharem em problema, a palavra de Deus diz que eles estavam todos reunidos na casa do seu irmão primogênito. Lá eles desfrutavam de um banquete e desfrutavam também de vinho, bebiam vinho, estavam em festa, mas veio um vento dos 4 cantos e bateu contra o lugar onde ele estava e derrubou, e todos eles morreram, todos no mesmo momento. Então percebo que Jó, ele passava por um estágio em que as coisas parece que vinham cada vez melhor para ele. Ele crescia em riqueza, tinha uma família em que ele se agradava, tinha uma esposa ao seu lado, mas agora as coisas começam a acontecer ao inverso. Ele está sendo testado a sua fidelidade. No ponto número 2, vai tratar a respeito de como, nós lidamos com a morte dentro da família. E os 3 pontos aqui divididos vão falar a respeito da morte dos filhos, então de Jó, como o primeiro ponto. Jó e a sua esposa foram surpreendidos pela morte dos seus filhos. No versículo 18 e 19 que nós relatamos e lemos ali, vai trazer esse evento em que todos eles morrem de uma única vez. Quando as coisas pareciam estar de forma normal, eles foram surpreendidos e só recebem uma notícia, uma a uma, dos seus servos, que a Bíblia relata, e cada um chega e diz: só eu sobrei para te relatar a nova. Então, nós, irmãos, muitas vezes estamos passando por situações muito aquém dessas do que Jó passou, mas Jó é um exemplo, então, de resiliência, de suportar e de depositar tudo ao Senhor. A palavra de Deus diz que quando ele é criticado pelos seus amigos, ele é criticado pela sua esposa, ele pergunta para ela e diz: mulher, tu aceitaste todo o bem de Deus e agora o mal tu não quer aceitar. Então a palavra de Deus diz que ele exalta o nome do Senhor e diz: nu eu vim do ventre da minha mãe e nu ao pó eu voltarei. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Muitos de nós possivelmente talvez não tivéssemos uma postura tão forte e tão lúcida que nem Jó, porque em meio à dificuldade muitas vezes nós perdemos essa lucidez, essa clareza de que nós não viemos para essa terra para irmos e levarmos juntamente conosco tudo que nós adquirimos daqui, mas senão tudo que nós recebemos de Deus, assim como os nossos filhos são presentes do Senhor. E a qualquer momento o Senhor tem toda
a autonomia e a autoridade de fazer assim como lhe apraz, porque ele é soberano. Ele pode todas as coisas, mas ele pode em algum momento levar para junto de si aqueles que são seus. E muito do contrário do que nós não podemos às vezes nos dar por conta no momento em que estamos sentindo a nossa dor, estamos enlutados. É um privilégio sabermos em que alguém dos nossos, está junto ao Senhor, vivendo e esperando o grande dia em que o Senhor irá chamar o seu povo, e nós estaremos todos juntos com Ele nos ares. E estaremos então vivendo num lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, mas estaremos juntamente com Ele, onde o próprio Deus será o sol da justiça. O ponto número 2 desse mesmo tema, de como lidar com a morte dentro da nossa família, fala sobre razões para a tristeza do luto de Jó e da sua mulher. Nada acontece por acaso, senão que Deus tem o controle de todas as coisas. E como eu comentei, Jó é um dos poucos homens de Deus, a respeito de Daniel e de outros homens como Noé, que tinham o mesmo perfil de homens de justiça, homens de caráter, tementes a Deus, e que quando Satanás está na presença de Deus, ele desafia a Deus a que então deixasse que tocasse em Jó, para ver se ele ia manter a sua fidelidade. Então é nesses momentos em que nós somos provados, em que nós então devemos mostrar de fato quem nós somos de verdade. Porque o ouro, para ser aprovado, ele precisa passar pelo fogo, então que ele tem o seu grande valor. Enquanto isso, ele está impuro, com impurezas de coisas que ele precisa ser purificado. E nós temos o nosso Deus, que sabe tratar com cada um de nós da forma com que cada um de nós somos e lidamos com cada situação. Então, irmãos, para exemplo, não ficando apenas em Jó, a Bíblia nos traz que outros homens também perderam seus filhos, ou, no caso como o de Jacó, ele teve por ideia que tivesse perdido seu filho e viveu enlutado como se ele houvesse morrido, porque os seus irmãos trouxeram para o seu pai a ideia de que ele havia sido comido, abatido por uma besta fera, e trazem então só a sua túnica embanhada em sangue, para que eles pudessem enganar a Jacó de que ele havia morrido, já que eles haviam oferecido ele, vendido como escravo para o Egito. Mas a palavra de Deus fala que Jacó, dentro do comportamento de cada um, reage. A Bíblia diz que ele ficou enlutado durante muito tempo. Prova é que quando Jacó é indagado pelos seus filhos novamente a que ele liberasse Benjamim, que era o irmão de José, e o seu caçula, que ele fosse levado até o Egito, Jacó disse que não poderia, porque ele já havia perdido José e não poderia perder mais um dos filhos de Raquel. Então veja quanto tempo Jacó havia aquela saudade, aquela dor dentro dele. E em muitos de nós isso não é diferente, porque nós, assim como Jacó, somos seres humanos e não devemos ter síndrome de super-homem e queremos agir diferente, ou não vivemos esse momento em que estivemos enlutados pela perda de um filho, que é uma situação das mais vistas e comentadas até por especialistas da área, psicólogos, de que vêm nos pesar com a situação de uma perda que não é algo financeiro, que não é algo palpável aqui dessa terra, mas é uma pessoa de extrema importância para a nossa vida, como é os nossos filhos. Outro exemplo que nós temos de um homem que perdeu seus filhos é Davi. Davi perdeu o seu filho recém-nascido, filho dele, de Betseba. Eles têm aquela criança, mas ela nasce com um problema e ela não vai sobreviver. Davi, ele vai e fica durante 7 dias sozinho, em meio às cinzas,
dobrado e orando ao Senhor, mas a palavra de Deus diz que Deus não vai dar para ele de volta o seu filho, mas ele morre. A palavra de Deus diz que quando ele olha e vê os homens que estão na porta e ele percebe que o seu filho estava morto e apenas eles não tinham coragem de falar para ele, ele pergunta para os soldados que estão à porta e eles revelam que o seu filho havia morrido. No mesmo momento ele se levanta, diz a palavra de Deus, coloca um perfume e vai seguir a sua vida. Muitos de nós não teremos a condição de tomar essa atitude, de ter tanta racionalidade, né? Porque já dado que o seu filho havia morrido, não havia mais nada que ele pudesse fazer, senão assumir as suas posições novamente como rei, as suas atividades e seguir com a sua vida, já que ele tinha mais pessoas que dependiam dele, como as suas esposas, como os seus filhos. E muitas vezes nós esquecemos das demais pessoas que estão aqui conosco, que merecem o nosso amor, já que aquele que se foi não está mais conosco, e nós devemos só lembrar dos momentos em que estivemos com eles e demonstramos a eles o nosso amor. E esperamos então que nós sejamos prontos para estar participando e vivendo com os que aqui estão conosco, nossos amigos, nossos pais, irmãos, parentes que ficaram e que também dependem de nós e esperam o nosso afeto. Isso de forma nenhuma é, às vezes, uma forma fácil de lidar, mas se nós estivermos numa situação que nós não conseguimos avançar e seguir, nós devemos recorrer sim à ajuda ou de pessoas amigas, ou do pastor da nossa igreja, ou de um psicólogo, de uma ajuda especializada, porque Deus deixou todos esses que têm um bom conselho para que venham nos ajudar, porque sozinho às vezes nós não conseguimos. Mesmo Jesus, quando estava carregando a cruz, ele aceitou a ajuda de Cirineu. Então nós que somos muito menos que Jesus precisamos disso. Jesus, quando passou por uma situação em que ele havia perdido seu amigo Lázaro, a palavra de Deus diz que ele chorou, e por isso todos que estavam ao redor olharam e viram verde quanto ele o amava, porque ele não segurou para si aquela dor, mas ele expôs, colocou para fora, e nós precisamos agir da mesma forma. Então, diante de uma morte, e principalmente da questão como de Jó, que perdeu seus 10 filhos de uma única vez, né, devemos estar sim vivendo um momento de luto, porém que ele não permaneça, porque as saudades nunca vão deixar de existir, mas nós devemos continuar e estarmos agarrados ao Senhor para vivermos o seu amor, para um dia nós estarmos juntamente, todos junto a Ele. Fidelidade de Deus, que é o terceiro ponto da revista, que fala sobre a fidelidade ao Senhor em meio à dor. A palavra de Deus diz que Jó, diante da tragédia de morte dos filhos, ele rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Nisso, ele demonstra então que dá o início do processo de aceitação a respeito da dor que ele está sentindo. Então, a palavra de Deus diz lá em Jó capítulo 1, 21, que ao aceitar a dor do seu luto, então nós nos tornamos mais dignos e deixamos esse momento mais digno. Por isso o patriarca vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Versículo 20 vai nos trazer. E nós, irmãos, devemos estar da mesma forma, não atribuir nada ao Senhor, mas adorar ao Senhor. Porque, irmãos, devemos entender que se existem todos esses eventos que ocorreram, são todos efeitos, mesmo que nós não queremos assumir que são diretamente os nossos, mas são efeitos da humanidade lá de trás, uma vez que Adão pecou e trouxe junto consigo uma porta que ele abriu, que foi para a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Vida eterna que Ele nos deu quando deu o seu Filho para morrer no nosso lugar e nos abriu um novo e vivo caminho da palavra de Deus. O ponto número 3 da nossa revista, que fala sobre os cristãos e o luto, está também dividido em 3 pontos. O primeiro trata sobre que nós não devemos culpar a Deus, a exemplo de Jó, que acabamos de falar. O ponto número 2, como nós devemos viver esse luto, né, irmãos, de forma nenhuma nos isentarmos, né, a exemplo de pessoas que vão no enterro e se sufocam e ficam vivendo o problema, não deixam aquilo passar. Que num certo exemplo, um rapaz foi no enterro da sua mãe e ele não chorou lá, e posteriormente, um ano depois, na morte de um amigo seu, ele vai no mesmo cemitério e ao ver lá o lugar onde sua mãe estava, ele começa a chorar compulsivamente. Então, irmãos, nós não somos melhor do que ninguém, não somos mais do que ninguém, nem menos do que ninguém. Somos seres humanos como qualquer um, então devemos colocar tudo aos pés do Senhor. Todas as nossas dificuldades. O Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O Senhor é o nosso auxílio e socorro bem presente na hora da angústia, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos traz que quando Ele estava para vir esse mundo, o seu nome, diz o profeta Isaías, será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Então, se você precisar, Ele pode lhe dar um maravilhoso conselho. Se você precisa de força, Ele é o Deus forte. Se você precisa e está angustiado, Ele é o Príncipe da paz. Por isso, irmão, devemos nos agarrar ao Senhor, em vez de atribuirmos qualquer problema a Ele. Não culpe a Deus, é o ponto que nos traz a revista. A causa da morte, do pecado, vem do homem. Se o homem não houvesse pecado, Deus não atribuiu a morte para o homem no início da criação. Foi o homem que abriu essa porta ao pecar, porque ele podia muito bem ter comido do fruto da vida eterna e estar vivendo eternamente. Então não era para nós isso, mas foi uma decisão do homem abrir a porta à morte. Então Deus não quer e nem nos faz sofrer, mas antes Ele quer que nós desfrute de toda a sua criação. Que perceba, se o homem não houvesse pecado, a palavra de Deus disse que Deus colocou e plantou um jardim para que o homem pudesse desfrutar de todas as frutas da árvore do jardim. Poderia comer todas que estavam lá, mas qual homem preferiu? Aquela que ia levar à morte. Então, irmãos, não podemos atribuir a Deus uma coisa que nós mesmos atraímos para nós, através lá de Adão, que foi o primeiro Adão. Diz a palavra de Deus, no livro de Romanos, que através do primeiro Adão entrou o pecado, mas depois, no segundo Adão, nós tivemos a vida e a vida eterna com Cristo Jesus. A todo aquele que aceitar e não viver mais do passado, mas fazer como Paulo diz: eu deixo as coisas que estão para trás e prossigo para o alvo das coisas que estão diante de mim. Pare de viver o passado, deixe de estar mergulhado em sofrimento, na sua dor, e passe a abraçar o Senhor, que Ele quer que você desfrute de tudo que Ele fez na criação, para que você possa viver bem e feliz. O processo de luto, irmão, nós não devemos culpar a Deus, mas nós devemos nos manter firme em esperança nele. Ele enviou o seu Filho para que morresse no nosso lugar, para nos dar a garantia dessa vida nova, não de forma que nós vivemos abatidos, mas uma vida nova, viva e feliz com Ele. Nós estamos assim vivendo, irmãos, se nós esquecermos das grandezas que Deus tem para nós, porque a palavra de Deus diz que antes de nós conhecermos ao Senhor, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Todos nós estávamos vivendo já condenados, mas Deus nos deu vida eterna em Cristo Jesus, para que nós vivêssemos com Ele, e Ele nos espera, para que um dia nós possamos estar vivendo essa vida com Ele. Um ponto número 2, que nos traz sobre vivendo o luto. Nós devemos então, irmãos,
descobrir qual o ambiente de dificuldade que nos coloca a viver dessa forma, que nós não conseguimos nos esquecer, que nós queremos ficar em solidão, que nós não buscamos ajuda, que nós não choramos, queremos estar numa situação que emocionalmente nós sentimos a dor, mas não queremos que ninguém perceba e veja aquilo que nós estamos passando, nos sentindo muitas vezes culpados do que tem ocorrido. Nós devemos buscar, irmãos, entender a nós mesmos, que é um dos principais pontos para poder lidar e sair dessa situação, que é entender se sozinhos nós vamos nos sentir abatidos, tristes, voltando ao pensamento, remoendo aquela dor. Então procure sempre estar junto de amigos, junto da sua família, junto de pessoas que estão junto com você. Não entre nesse ambiente que você não controla e não domina. Faça isso e isso vai lhe ajudar a não se sentir sozinho e a passar por esse momento de dificuldade. João capítulo 5, versículo 28 e 29 diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Mantenha a esperança. É um outro tema. E o último da nossa lição vai dizer: não deixe o inimigo colocar dúvida e minar a sua fé. Mantenha a esperança. Um dia o Senhor das nossas almas estará reunindo a nós e os nossos entes queridos para que nós possamos viver juntos e todos felizes diante dele. Então permaneça firme diante do Senhor, irmãos, e não deixe que o inimigo, é o que ele está buscando, é colocar dúvida em o que você está sentindo, dúvida no que você conhece, dúvida na sua fé, porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e não vemos, mas o Senhor tem para nós tudo e qualquer coisa quanto nós quisermos, pedimos a Ele. A palavra de Deus diz que se nós batermos a porta, Ele vai abrir, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, irmãos, não devemos viver como que para essa vida, mas para uma vida eterna que Ele tem esperado para nós junto com Ele. Em 1 Coríntios 2,9, a palavra de Deus diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, irmãos, Deus tem isso para mim e tem isso para você, que nós desfrutamos do seu amor, coisas que não chegou ainda ao coração do homem. Ele sempre faz muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. A palavra de Deus diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. Talvez você se questionou e questionou a Deus porque essas coisas aconteceram, porque Deus deixou ocorrer, mas Deus sabe muito além, sabe lá na frente o que talvez o seu ente querido iria passar ou ainda sofrer muito mais, porque às vezes nós queremos que a pessoa permaneça conosco, mas ela está com uma série de enfermidades que ela não ia viver mais com qualidade de vida, ou outras coisas que nós nem podemos prever, porque afinal o amanhã pertence a Deus e não a nós. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 vai dizer: a nossa cidadania, porém, está nos céus, nós estamos nessa terra, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Ele tem todo o poder e todo o domínio sobre todas as coisas, e ele vai um dia transformar esse corpo corruptível no corpo incorruptível, e aí então nós não vamos mais estar mais escorrendo, preocupados com doença, enfermidade, morte, qualquer problema que acontece aqui nessa terra, porque a palavra de Deus diz que lá ladrão não rouba. Para a conclusão da nossa lição, irmãos, a lição vai trazer, sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então,
tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos número 73 e versículo 26. E uma mensagem final que eu quero deixar para cada um dos irmãos é uma frase que eu ouvi recentemente. Ela diz: a morte é uma vírgula na página inicial da história do homem, porque ela continua na eternidade para viver no lugar para onde fomos criados e somos esperados por Deus. Então que você viva assim para Cristo, assim como Paulo diz que para mim o morrer é viver e o viver para mim é Cristo. Amém? Que o Senhor esteja com você. Amém.